muitos pensamentos de Nietzsche, infelizmente, eles ficaram bem soltos, assim. Né? Tipo, esse do além do homem é um pensamento que não ficou, assim, fechado. Muitas coisas de Nietzsche ficaram bem, bem assim, soltas. Não ficaram, enfim, concluídas. Mas aí você tem que interpretar. E você tem que. Ele é um tipo de filósofo que você tem que ler, você tem que se virar e procurar. Foi assim que eu conheci Schopenhauer, entendeu? Olha só, cara. Então, Nietzsche é um tipo de filósofo que você vai começar a ler o livro dele, ele não está preocupado se você. Ele começa a citar Píndaro lá, que é um filósofo antigo. Ele não está preocupado se você não conhece o filósofo. Você que procure conhecimento, vai procurar. Ele está citando e está falando do cara. E aí, eu estava lendo Humano Demasiado Humano. Acho que é esse daí, mano. Esse daí. Esse daí. Entendeu? Esse eu acho que eu não fala vi, cara. do sonho, pô. Do sonho. Porque tem muitos aforismos, então fica difícil, pelo menos até pra mim, até pra qualquer outro estudioso nisso, saber exatamente, a não ser se você falar qual era o aforismo, aí dá tempo, dá pra gente. É porque ele tinha uma maneira de falar bem solta, Parecia bem que era fluida. tópicos, assim, agora vamos falar Cara. Aí ele falava de Schopenhauer, ele tinha um negócio explicando a metafísica. Isso. Aí, Isso. E o engraçado de Nietzsche é que ele começa admirando certos pensadores, só que, tipo, depois de um tempo ele começa a odiar todos esses pensadores. Né? Porque ele vem do Schopenhauer, né? Ele tem um início com Schopenhauer. Schopenhauer foi bem forte no pensamento dele. Wagner também, né, que era um músico, né? Foi muito influente, inclusive até o pouco do machismo que Nietzsche tem, que muitos negam, foi um pouco do Schopenhauer. Nietzsche foi muito influenciado por ele, principalmente no livro O Nascimento da Tragédia. Sim. Que é um livro bem complexo também. Todos os livros eles são e não são complexos, entendeu? Porque é muita informação e é muita coisa. Então Nietzsche ele ainda era muito afetado pelo livro O Mundo como Vontade de Representação, do Schopenhauer. Sim. Então Nietzsche pensava muito em termos duais, assim, Dionísio, Apolíneo. Nietzsche pensava dessa forma ainda. E foi assim que eu conheci Schopenhauer, porque em Humano Demasiado Humano e outros livros, ele começava a criticar Schopenhauer. Os discípulos de Schopenhauer, não sei o quê. E eu ficava falando, quem é esse cara, Chopin, não sei o quê. Muita gente fala, você é formado em filosofia? Não sou formado em filosofia. Eu fiz letras, português, inglês e tal, fiz pós-graduação em letras também. E estudei filosofia aí nesse período de faculdade, depois saí da faculdade, enfim, comecei a transitar pelo mundo e lendo Nietzsche citando outros filósofos, obras de artes, etc. Aí que eu comecei a me aprofundar. Porque ele citava alguém, e eu detesto pegar um livro e o autor citar uma pessoa e eu falo, quem é essa pessoa? Eu fico incomodado. Como assim essa pessoa existe? Eu não sabia, e ela é importante e tal. E ele citava Schopenhauer, foi assim que eu conheci Schopenhauer, foi assim que eu conheci Spinoza. Spinoza, putz, pensamento de Spinoza é muito interessante. Mas você falou uma coisa muito legal, cara, e eu também acho polêmica sobre a questão do machismo de Nietzsche. Eu, pra falar a verdade, eu ainda não sei qual que é a minha visão em relação a isso, porque uma vez eu comecei a pesquisar, provavelmente você deve conhecer a Scarlett Manson. Marton, isso. É uma das maiores especialistas de Nietzsche, né? Exatamente, e ela falou uma coisa muito interessante que isso me deixou um pouco em dúvida se realmente Nietzsche era machista ou não. Que era sobre aquela questão de ele descrever a visão da mulher, mas não a mulher como natureza, mas como visão da mulher construída pela sociedade, né? Será que o pensamento de Nietzsche ele se baseia na visão da mulher construída pela sociedade ou ele acreditava que a mulher tem um instinto natural como ele realmente descreve? Ele morreu e deixou essa dúvida pra gente. Ele morreu e deixou como outras também, como é que se consegue o além do homem, né? Como é que você consegue transcender completamente. Ele deu algumas pistas, eu posso falar ainda um pouco sobre como você consegue transcender. Mas em relação à mulher, ela nega o machismo, né? Ela desconversa, enfim, ela tenta colocar Nietzsche no outro patamar e falar que ele, de fato, ele era uma pessoa, um homem muito além do tempo, pensou em questões super atuais, principalmente nos relacionamentos. Mas Nietzsche era amiga de uma feminista, Meta von Salles, assim, que foi a primeira feminista que conseguiu o título de doutorado na Suíça. Olha só, então, assim, ele era amigo dela. Então, Nietzsche chegou a defender na Suíça também o direito das mulheres. Ele chegou a defender umas coisas assim, foi criado por mulheres, etc e tal. Mas, entretanto, todavia, tem muitas citações que são bem
claras, Com certeza. bem machistas. Manda uma aí, deixa eu ver. Não tem uma que ele fala, não sei o que, de chicote? Se for No deitar-se Zaratustra, com né? uma mulher, Eu teria que como estar com um livro aqui. Quando você for encontrar uma mulher, pega o chicote. põe né? essas frases. Assim. Mas então, mas o interessante... Não, mas eu ia até falar assim, meu, isso aí é um contexto da época, mas o chicote, aí falando de chicote, eu desisto, não vou nem falar. Né? É complicado, cara. Mas, por exemplo, alguns pensadores falam que a visão que ele teve falando essa frase foi, por exemplo, imagina aquela mulher que é submissa ao homem que aceita o machismo. Foi esse sentido de mulher que Nietzsche quis criticar naquele momento da frase. Não em relação a todas as mulheres, mas também pode ser em relação a todas as mulheres. Essa é uma dúvida que ninguém sabe até hoje, ao certo, né? 100%. Se realmente ele era machista ou não. Eu acho que assim, acho que é complicado a gente falar que era, né? Porque supõe ser alguma coisa. Ele era somente isso. Eu acho que existia, hoje eu vejo mais assim, que existia traços machistas na fala, né? Que ele não superou. Sim. Mas não que necessariamente ele era um cara nesse contexto machista que a gente pensa, que acha que a mulher, igual o Schopenhauer. O Schopenhauer era assumidamente machista. Falava que as mulheres, enfim, são inferiores mesmo, tem cabelo longo e mente curta. Então era um cara assumidamente machista. Nietzsche não chegava a ser tão assim escroto, tão explícito. Mas é foda a gente avaliar esses caras, tipo, depois de tanto tempo, né, cara? Exatamente. Mas era pensador, eu avalio. Era pensador, se colocava como alguém para além do bem e do mal, igual ele colocava. Então a gente tem que criticar mesmo. Mas, assim, mas o que acontece? A gente tem que analisar, obviamente, o contexto da época, Isso, etc. né? E a gente tira aquilo que não é proveitoso da obra. Eu não vou dizer que o cara ele é um péssimo pensador só porque teve um contexto aqui. Eu tiro isso aqui, não me cabe, beleza, etc. Né? Mas tem muitas outras coisas que supera essas bobagens que ele chegou a falar. Exatamente.